Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio quando nós nos encontramos aqui para essa conversa, sempre ao redor da palavra, sempre ao redor da mensagem. A mensagem e a Bíblia são a mesma coisa, elas revelam e exaltam, enaltecem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a promessa que quando o Espírito Santo viesse, ele viria para glorificar a Jesus Cristo, para revelar a Jesus Cristo. E esse é o motivo da pregação, essa é a razão dessa mensagem, é para isso que a Bíblia existe, para revelar a Jesus Cristo e revelá-lo através de sua palavra, trazer as evidências da palavra manifestada, e a palavra é Jesus Cristo manifestado. Nós temos grandes escrituras que apontam para esta hora que nós estamos vivendo, e uma delas é a respeito da sua segunda vinda. Jesus Cristo, ele executa três coisas em sua descida. Veja, alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Todos nós estamos cientes que o alarido foi a mensagem do anjo de Apocalipse 10:7. Quando ele soou a sua trombeta, ou soou a trombeta, essa trombeta é a palavra, é a voz de Deus. Veja, e quando ele aparece, o anjo forte, o arcanjo, em Apocalipse 10, ele desce do céu com o livro aberto, e quando ele brada, veja, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Esses 7 trovões, ele é uma santa convocação chamando a igreja para subir. Veja, há uma chamada para um posicionamento. Somente os redimidos podem receber essa chamada, são os que são chamados a subir, a serem elevados. Veja, esses que recebem a fé para o arrebatamento. E por isso ele aparece em Apocalipse 10 com uma peruca branca, um ancião, e veio para abrir os livros. Veja, lá estavam 24 tronos, 24 anciãos, lá havia o trono, onde havia 4 animais ao seu redor, no meio estava o pilar de fogo. E ele desce com o livro aberto. Veja, põe um pé na terra e um pé no mar para estabelecer o juízo. Por isso, o Mombrana, em 64, joga aquela pedra ao ar e disse, está feito, começou o julgamento. Veja, a pedra cortada sem mãos já estava golpeando a estátua de Daniel nos pés, quando ferro e barro se misturaram. Veja, o poder de Roma com o poder político, os reis da terra. E a pedra já estava golpeando a estátua no pé. Por isso, tivemos a grande evidência de que ali estava Elias trazendo julgamento contra Acabe e Jezabel. Tivemos o presidente Kennedy, misteriosamente, morreu sangrando em cima do carro. Veja, por trás dele estava a Igreja Católica. Ali estava o Estado e a política juntos. O primeiro presidente católico eleito pelo voto feminino, pelo voto dos negros e por máquinas fraudulentas, disse o profeta. Veja, nós estamos de novo na mesma situação. O segundo presidente agora católico, eleito pelo voto feminino, por conta que sua vice-presidente é uma mulher, por máquinas fraudulentas e pelos votos dos negros. Tivemos a deflagração da Covid, veja, 2019, o aperto já começou. 2018, sai o último anjo, Billy Graham. Veja, e a terra inteira está entrando em colapso. A Europa, a América, o Brasil, a Ásia, tudo está colapsando de acordo com a profecia. Veja, nós estamos a um passo de um grande acontecimento. E esse grande acontecimento é a chamada da voz de arcanjo para convocar a igreja para subir. Esta voz já está soando, porque o mesmo Senhor que operou no alarido, agora está operando através da voz. Veja, sai o sinal, fica a voz é a mensagem, a voz é a palavra. Por isso Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Então Apocalipse 10, o ancião de dias, com a peruca branca, veja, de acordo com Apocalipse 1,14, ele viria vestido dessa peruca branca, porque era assim que os juízes na antiguidade se vestiam quando eles se sentavam no tribunal para julgar. Evidentemente que não é o trono branco ainda, mas o julgamento já está golpeando a terra. Veja, e Deus então está levando seu profeta
lá onde a luz do entardecer deveria aparecer, desce uma constelação de anjos, um grande estrondo. Ele teve que mandar os irmãos se esconderem, porque ali estava agora a descida do Jeová, a descida do anjo forte, que veio para comissioná-lo, para que pudesse trazer a abertura dos 7 selos. A abertura dos 7 selos é o julgamento contra Jezabel e suas filhas, contra o sistema político, contra todo o mundanismo e assim por diante. Então ele aparece com essa peruca branca. Isso é algo mais do que notório, é algo que nós devemos prestar atenção. O sacerdote, lá naquele evento, quando ele foi pregar a mensagem de dores de parto, já se levantou, deu livro ao profeta para cumprir a segunda parte de Isaías 61, verso 2, o dia da vingança, o dia do julgamento. Então nós estamos vivendo momentos extraordinários, estamos vivendo momentos proféticos para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um paralelo muito grande em Êxodo 19, verso 16. Isso nós precisamos compreender o que realmente está acontecendo naquela descida de Apocalipse 10, quando ele aparece com a peruca branca. Temos um paralelo disso, lá com Moisés subindo no Monte Sinai. Porque Deus disse que haveria um profeta igual a Moisés aqui no tempo do fim. Veja, e os mesmos eventos, a unção, veja, profética, sobre o profeta. Veja, a unção profética, como estava sobre Moisés. Veja, no primeiro Êxodo, no segundo Êxodo e aqui no terceiro Êxodo. São profecias, muito profundas, eu sei, profundas, mas nós temos que prestar atenção nos eventos modernos, à luz da profecia. Então, o povo sai do Egito, veja, e Deus chama Moisés para levar o povo até o Monte Sinai. Da mesma forma, nós fomos tirados do sistema organizado e o Espírito chama a igreja ao Monte do Pôr do Sol, lá onde a espada cai na mão do profeta. Veja, a espada é a palavra, veja, o julgamento, veja, já está golpeando a terra, terremotos, vulcões, pragas, seca, fome, guerras, veja, e a praga mais terrível, a morte espiritual. Laodiceia marcada com a marca da besta. Então veja o paralelo. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte. Veja, trovões, relâmpagos, veja, sobre o monte, e uma espessa nuvem. Veja, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. O mesmo quando aqueles anjos desceram da eternidade. Aquela nuvem formando a peruca branca. Um grande terremoto, pedras sendo cortadas. Veja, vozes. Veja, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. O que os selos vieram revelar? Vieram trazer a igreja ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus Cristo. O mesmo Deus. E puseram-se ao pé do monte, e todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Veja, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Veja, a mesma coisa, quando o profeta recebeu a comissão para revelar os 7 selos, aquele grande estrondo, logo em seguida um grande terremoto. A nuvem fotografada, veja, para trazer a igreja ao encontro do mesmo Senhor. O mesmo Senhor descerá do céu. Agora, o que diz o profeta sobre esse evento? Mensagem de Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, citando Êxodo, capítulo 19, verso 16. Veja, e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina forte. O que é a voz da trombeta? Responde o profeta, o arcanjo. Veja, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Veja, julgamento.
Eles marcharam até ali e Deus tinha lhes dado graça para viajar, mas eles haviam requerido uma lei. Veja, Deus queria que eles fossem uma interdenominação. Eles queriam fazer uma denominação disso, algo para que eles pudessem discutir a respeito, ao invés de apenas seguir a Deus e viver sob sua jurisdição, sob seu poder. O estabelecimento do reino de Deus. Veja, a graça havia provido um profeta. Veja, a graça havia provido uma reconciliação, um cordeiro pascual. A graça havia provido todas essas coisas. Mesmo assim, eles queriam julgamento. Eles queriam algo que eles pudessem fazer. Deus disse, reúnam-os e eu lhes farei saber o que é isto. E eu lhes mostrarei o que é isto. Leia, ouça. E o sonido da buzina foi aumentando e aumentando até estremecer a terra. Vê você o que é o julgamento? Então disse o profeta, eu não quero isso. Dá-me misericórdia. Misericórdia quero. Veja, misericórdia. Agora veja, e Moisés levou o povo fora do arraial, parágrafo 110, ao encontro de Deus. Oh, eu desejo encontrá-lo em paz. E puseram-se ao pé do monte. Recorda, aquele monte possuía linhas traçadas ao seu redor. Mesmo se uma vaca tocasse naquela montanha, ela tinha que morrer bem ali. Não podia chegar na presença de Deus. E Moisés levou o povo para fora. Agora no verso 18, o versículo seguinte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, fumegando e ardendo como um forno. Para que ele desceu? Não na sua glória de Shekinah, mas na ira do seu julgamento. E seu fumo subiu como o fumo de um forno e todo o monte tremia grandemente. Veja, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Moisés falava, não o povo estava abalado aos pedaços. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés, desce, protesta ao povo que não trespasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Ali estava então o estabelecimento do julgamento. O mesmo aconteceu no Monte Pôr do Sol, quando os anjos comissionaram o profeta. A espada cai na mão dele e Deus lhe disse, desce até Jeffersonville e abre os selos. O que foram os selos? O julgamento que começou sobre a casa de Deus. Os selos foram abertos para revelar Satanás na estrutura da igreja. Veio para revelar a cavalgada do cavalo branco, que depois mudou para o vermelho, depois para o preto e por fim no amarelo. Veja a águia, veja a última fase, denunciando, veja, o cavaleiro do cavalo amarelo. E desde então, a terra está debaixo de um julgamento. E é isso que tem sucedido. Meu irmão e minha irmã, a hora é muito tardia. Que Deus possa lhes abençoar. Veja a voz de arcanjo, a trombeta soando. É o mesmo de Apocalipse 10. Deus te guarde. Deixa aí o seu comentário, veja se a sua inscrição está ativa, dê o seu gostei ou não gostei. Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Amém.